Pode começar, então, de novo? Pode sim, por favor, à vontade. Ai, gente, desculpa, né? São as coisas das novas tecnologias aqui. Hoje parece que a minha rede não está das melhores. Então, vou começar agradecendo o convite para participar, né, dessa primeira jornada acadêmica de educação. Fiquei suando. E eu vou falar, então, né, sobre inteligência artificial, vou dar uma visão geral, um pouco da área, das questões que envolvem a área, e vou falar um pouquinho das técnicas, tá? Em foco na parte de saúde. Então, só para situar, né, assim, que pode ser que muitas pessoas nunca tenham ouvido aí falar da UERJ, é uma universidade estadual do Rio de Janeiro, que fica pertinho do Maracanã. Eu botei essa foto aqui antiga do Maracanã, foi a que eu consegui, assim, com uma visão mais geral, com 43 mil estudantes, mais ou menos 2.800 professores, 90 cursos de graduação, 63, ou por aí, por volta disso, mestrados, 46 doutorados, um grande hospital e uma grande clínica geral. Falar um pouco das minhas áreas, eu atuo bastante na área de realidade virtual e inteligência artificial, com aplicações na área de saúde e educação. Eu sou membro permanente da pós-graduação de telemedicina e telesaúde da UERJ, vinculada à Faculdade de Medicina. É um curso à distância, totalmente à distância, um mestrado profissional. E também atuo no programa de Ciências Computacionais do Instituto de Matemática, que é um programa interdisciplinar, mistura, né, computação aplicada a diferentes áreas. Tá? Eu botei aqui algumas imagenzinhas de alguns trabalhos dos meus alunos, né, nessa área, principalmente um trabalho muito aplicado à área de neuropsiquiatria, neuropsicologia, né, para fazer estimulação cognitiva de pessoas que sofreram danos cerebrais de diversas fontes. Tá? Então, o objetivo dessa palestra é dar essa visão básica, geral, né, da área de IA, falar um pouquinho da evolução das técnicas, algumas questões e algumas aplicações. Eu gosto muito de usar essa definição bem simples para IA, tá? Que é a tentativa, né, do ser humano fazer com que os computadores realizem tarefas que a gente ainda realiza melhor, né? Tirando hoje em dia, né, com a questão de aprendizado de máquina, onde a gente lida com uma grande quantidade de dados, talvez aí a gente não seja melhor, mas na maior parte das atividades que a gente desenvolve, né, em termos de inteligência artificial, muitas delas a gente ainda é melhor do que a máquina, né? E aí tem algumas definições, né, pensando mais como um ser humano, né, e pensando e agindo como um humano e pensando e agindo mais racionalmente, né? Então, são definições assim clássicas, tá? Esforço para fazer os computadores pensarem no sentido total e literal, máquinas como mentes. Então, essa palavra mente é muito recursiva e aparece muito, né? Automatização de atividades, arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência, o estudo de como os computadores podem fazer tarefas que são mais bem desempenhadas pelos humanos, né? O estudo dos computadores que tornam possível perceber, raciocinar e agir, projetos de agentes inteligentes, desempenho inteligente. Então, vocês vejam que é sempre falando dessa questão de inteligência, de mente, de como desempenhar tarefas de maneira inteligente. E, assim, a IA abrange uma enorme variedade de sub-áreas e lida sempre com essa questão de aprendizado e de percepção. Ela foi formada, né, por contribuições de muitas áreas, tá? Então, a IA é uma grande colcha de retalhos, tem várias técnicas com variados tipos de contribuições de outras áreas, né? Então, a gente tem a filosofia, a matemática, a economia, a neurociência, psicologia, engenharia de computação, teoria de controle cibernética, medicina, linguística. Então, a IA recebeu contribuições de todas essas áreas aí, e muitas outras que eu não citei aí, talvez. E ela lida com uma diferente gama de problemas, tá? A parte de jogos, que é bem conhecida, né, que trabalha
com a questão da explosão combinatória, das possibilidades de combinação de resultados muito grande, que a gente, né, não tem como controlar, então a gente tem que usar técnicas para poder manipular essa resolução, essa brincadeira, né? Na parte de demonstrações de teoremas, na parte de reconhecimento de padrões, que é bem conhecido, linguagem natural, diagnóstico, que é bem ligado, né, à área da saúde, sistemas de ensino-aprendizagem, modelagem cerebral, busca e classificação de dados, robótica e aprendizagem de máquina. Então, tem muitas outras, tá? Mas eu destaquei essas aí. E a gente tem grandes desafios envolvidos na IA, né? Como é que a gente sabe que o que a gente implementou está resolvendo o problema de maneira correta? Essa é uma grande questão. Como é que eu posso garantir isso, que aquele sistema que a gente desenvolveu está dando para a gente um resultado exatamente correto, sem nenhuma... Né? Como é que a gente pode controlar isso? É um grande desafio da IA. E outro grande desafio é a questão de modelar o conhecimento. Todo sistema inteligente vai precisar de algum conhecimento daquele problema, alguma base de dados, algum conjunto de dados bem especificados. Então, como que a gente vai representar esses dados, esse conhecimento que a gente tem sobre o problema, para que a máquina possa manipular esse conhecimento, tá? Então, são grandes questões que permeiam todas as técnicas de IA. E a gente viu lá nas definições que eles têm uma grande questão, que é a mente humana, né? Como é que a gente vai representar essa mente humana dentro desses sistemas? E essa busca pela representação dessa mente, ela é antiga, tá? Então, a gente está sempre tentando explicar fenômenos mentais, tá? Através de quê? De teorias, de modelos matemáticos, físicos, tá? Então, a gente já teve teorias desenvolvidas, né, inspiradas em conceitos metafísicos, mecânica newtoniana, biologia e, atualmente, a computação. Então, na busca, né, desse conhecimento, de saber como o homem pensa, né, como ele resolve problemas, né, como esse pensamento aflora dentro da nossa... Né, atualmente, a gente sabe que é no cérebro, mas, assim, essa busca é antiga. Então, os hindus, lá, 7, 10 mil anos atrás, faziam divisão do consciente e do inconsciente que aflorava através dos sonhos, tá? Então, vocês vejam, né, que eles já trabalhavam com essa questão do inconsciente. No Egito, a gente dá um salto aí de alguns mil anos, no Egito, 2003 a.C., né, o pessoal daquela época lá, né, os egípcios, definiram que a mente era imaterial, invisível, imortal, e o coração era a sua sede, né, o que empobreceu um pouco a teoria, segundo o que a gente sabe hoje. Aí chegamos em Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, falava, o cérebro é a sede da mente. A mente ficava no cérebro. Aí chega o Aristóteles, lá, 250 anos antes de Cristo, fala, a mente é o intelecto. E a gente assim vai. Aí demos um salto maior, né? Chegamos aí no Descartes, né? Que colocou, matéria tem extensão e não pensa, a mente pensa e não possui extensão. Aí chega em 1900, o Freud, né, publica a grande obra da vida dele, a questão da interpretação dos sonhos, como teoria da mente, né, que é muito legal isso, ele vai resgatar aqueles construtos lá do pessoal hindu, de 10 mil anos atrás, né? Então, ele retomou essa questão, né, do consciente e do inconsciente, e desse afloramento do inconsciente por meio dos sonhos, né? Aí a gente dá mais um pulinho aí, né? Em 1936 morreu o Pavlov, que colocou que os processos mentais eram explicados por meio de associações entre estímulos e respostas. Depois, na década de 60, 1960, por aí, o Skinner retomou um pouco esses construtos aí, em cima daquela teoria, né, de estímulo-resposta, do ratinho, e comer o queijo, escutar uma sineta, depois ele escutava a sineta, saía correndo para comer o queijo, né, aquele treinamento, aquele condicionamento que se fazia. E, após a Segunda Guerra Mundial, o pessoal começou a tentar
modelar, né, representar esse pensamento, essa inteligência humana através de modelos. Então, 2 matemáticos, né, junto com um psiquiatra, modelaram matematicamente o neurônio, tá? Mas, assim, a gente não tinha máquina para fazer nada disso, era tudo na mão, escrito ali, demonstração matemática. Em 1960, né, esses 3 pesquisadores aí, o Rodrigo Papert, desenvolveram teorias sobre processamento da informação por elementos computacionais simplificados semelhantes aos neurônios, né? Então, a gente vê que teve um grande salto aí, né? Lá da década de 40 para a década de 60. Então, a IA, a gente vai ver história, se vocês forem ler um pouquinho sobre a história do desenvolvimento da IA, a gente vê que a IA vai se desenvolvendo assim, né? Dando uns pulinhos. E uma linha se desenvolve, aí que a gente vai ver aqui que tem 2 grandes linhas, agora são 3, né? Já que a segunda linha entrou nessa terceira, né? Então, é uma questão de classificação. A gente vê que as linhas vão se alternando em termos de desenvolvimento. A gente empaca porque não consegue resolver algum problema, principalmente em relação à máquina, poder computacional, aí a outra linha cresce. Aí alguém soluciona o problema aqui, essa linha cresce, e a gente vai assim. Né? Em 65, 70, a gente teve uma época bastante estagnada, né? Porque os pesquisadores ficaram procurando uma pedra filosofal, né? Para que a gente criasse algum modelo que só precisasse colocar dados ali dentro e ele era inteligente para qualquer problema, né? E essa proposta, essa ideia, ele teve que lidar com a questão da explosão combinatória, né? Muitos problemas no mundo real têm explosão combinatória. E a gente tem que lidar com isso, tem que manipular isso, né? E aí, de novo, ficou estagnado, ficou com dificuldade de avançar. Né? Aí, nessa década, ao mesmo tempo, esse paradigma simbolista de manipulação simbólica do conhecimento definiu que os processos mentais eram sequenciais, centralizados, igual a uma central única lá do computador, né? A central de processamento do computador, unidade. Começaram, então, a trabalhar nessa linha denominada simbolismo. Né? Só que, mais uma vez, a gente sabe executar tarefas complexas, mas muitas vezes a gente não sabe explicar como é que a gente desenvolve aquela solução para os problemas. Né? Então, a gente lida o tempo todo com isso, com essa questão de como a gente resolve problema, como o ser humano resolve problema, como o ser humano aprende, como que a gente guarda essas memórias no nosso cérebro. Hoje a gente já conhece muito de cérebro, né? Depois com a questão de tomografia, de ressonância, a gente conseguiu identificar muitas áreas cerebrais responsáveis por funções específicas, né? Mas a gente ainda não, né? A gente sabe da questão dos itens que formam lá, das partes que formam o cérebro, que são associadas à memória. A gente hoje sabe bastante coisa. Se a gente voltar a 25 anos, a gente não sabia tanto, né? A gente ficava meio em dúvida. E nessa época, a gente volta aí 30 anos e dizia que não tinha nenhum tipo de reprodução neuronal, né? Hoje a gente sabe que tem, muito pequena, mas tem, né? É insuficiente para resolver lesões e tal, mas a gente fica sempre tentando descobrir como é que a gente acessa essas memórias, né? Ainda a gente tem grandes desafios ainda aí pela frente, muitas questões. Então, depois do simbolismo, paralelamente, foi um outro grupo desenvolvendo outras teorias, né? E para eles a inteligência não estaria mais nessa capacidade de processamento simbólico, e sim nas conexões de elementos computacionais. E a mente, então, passava a ser paralela no tempo, distribuída no espaço, com a explosão, então, dessa técnica de redes neurais. Então, as redes neurais cresceram, né? E aí veio esse termo, né, associado, conexionismo, que vem das conexões entre os neurônios. E foram as 2 grandes áreas que permaneceram aí por um bom tempo, até que agora a gente veio despontar uma linha, né, de computação biológica, onde, na verdade, as redes neurais
entram também, né? Então, essas classificações hoje são muito mais confusas, mas eu gosto de citar, ainda está em muitos livros, ainda é citado, né? Só que hoje a computação biológica abarcou o conexionismo, né? Mas, então, durante muito tempo, essas duas linhas foram se desenvolvendo paralelamente, né? Uma encontrava dificuldades, parava um pouquinho, a outra avançava, e a gente viu, então, o desenvolvimento, a evolução de muitas técnicas da IA. E aí, né, persiste essa grande questão, né, da consciência dos processos inteligentes, né? A gente realiza tarefa, a gente vivencia essas atividades que a gente desenvolve, né? E os sistemas que a gente desenvolveu para computadores, né, ainda não consegue vivenciar. É a grande busca, né, dos estudiosos da área, essa questão de você vivenciar as atividades. Então, toda vez que você fala, vamos criar um robô que vai ser igual um ser humano, vai ter emoções, a gente pode, já tem trabalhos aí de simulação de emoções, mas não é igual a gente, não é completo. Ele vivencia emoções, mas não consegue resolver vários problemas que a gente resolve, né? Então, tem muitos problemas práticos da vida, do dia a dia, que né, a gente resolve até de forma automatizada, a gente nem sabe mais como é que resolve aquilo, é tão automático, né? Então, como a gente vai criar uma entidade capaz de fazer tudo que o ser humano faz? Então, essa é a grande questão da IA, o grande desafio, e a gente vai fazendo, então, pequenos aplicativos para desenvolver, né, alguns sistemas inteligentes. E os simbolistas se depararam com grandes questões, justamente com essa questão de como é que você vai dizer que essa máquina é inteligente, que ela solucionou problemas. Como é que eu meço isso? Como é que eu posso medir isso? E aí é o grande desafio do Alan Turing, que aparece naquele filme, né, O Jogo da Imitação, que é aquela coisa de um teste que você coloca um computador numa sala fechada, um ser humano em outra sala, respondendo perguntas, e um segundo humano, né, em uma outra sala, fazendo pergunta para as duas salas, e tentando descobrir quem é ser humano, quem é inteligente, né? Então, assim, programar um computador para passar no teste de Turing exige muito trabalho, porque a gente tem que pensar em processamento de linguagem natural, armazenar conhecimento sobre muitas coisas, né? Que a pessoa que vai fazer pergunta pode perguntar sobre qualquer assunto, ter um raciocínio automatizado e ter aprendizado também, porque a gente precisa incluir novos conhecimentos nessa grande base de conhecimento que está aí dentro do sistema. Né? O ser humano, a gente está sempre aprendendo. Né? A gente está sempre incluindo novos conhecimentos na nossa grande base de conhecimento. A aprendizagem de máquina é isso, incluir novos conhecimentos numa base de conhecimento pré-existente. E aí, em 2014, teve um grande anúncio aí, se vocês procurarem na internet, vão achar, né? Desenvolveram um chatbot chamado Eugene Gottesman, que diz que conseguiu vencer no teste de Turing. Isso foi noticiado na época e nunca mais ninguém falou muito sobre isso, porque teve muitas críticas, porque, na verdade, esse sisteminha tinha respostas de um jovem de 13 anos e, na verdade, só convenceu 30% dos participantes aí do experimento. Né? E aí, assim, o simbolista tem muitas técnicas, né? Buscas em árvores de conhecimento, agentes lógicos, raciocínio probabilístico, sistemas de apoio à decisão, processamento de linguagem natural, dentre muitas outras, tá? Eu citei algumas aqui. E vou falar, assim, citar alguns trabalhos em cima de algumas dessas técnicas. Então, a área de multiagentes é a que usa um conjunto de entidades que se comunicam entre si para desenvolver alguma atividade inteligente. Né? Tem grandes problemas de modelagem de conhecimento que você vai usar e de implementação. Então, aqui tem um modelo super simples, tá? Um modelo, assim, um macro modelo de um sistema que foi desenvolvido para fazer estimulação cognitiva por meio de um joguinho, né? Para trabalhar a questão de atenção, de memória, né? Então, assim, só para ver uma coisa assim, bem superficial de um modelo.
né? Esse modelo contém os agentes, né, as atividades, os objetivos, as funções, né, e as trocas de mensagens entre eles. Depois, cada um desses pedacinhos aí explode, né, é desenvolvido, é ampliado em termos de pormenorizar cada uma dessas atividades aí. Né? E esse sistema, eu não consegui botar aqui na apresentação, porque o vídeo que eu tenho eu uso uma extensão que o PowerPoint não aceitou. Então, ele está disponível aqui nesse link, né? Depois vocês pegam para assistir, se quiser. Então, assim, o paciente tinha que olhar a bolinha que aparecia aqui em cima dessa mesa e vir aqui na estante e clicar na bolinha igual, né? Então, tem níveis de dificuldade, pontuação, então tem todo um processo de gamificação, de estimulação, né, para motivar o paciente a desenvolver as atividades. Esse outro aqui era uma casa que tinha várias quartos, sala, cozinha e banheiro, onde a gente desenvolvia várias atividades associadas a atividades do dia a dia, né? Você parte de um modelo de estimulação cognitiva para chegar nas atividades do dia a dia, naquelas coisas que a gente faz normalmente, pagar um ônibus, né? Saber tomar banho, saber se comportar dentro de um ambiente, de uma sala, de um quarto, o que fazer. Então, esse segundo sistema usava também um agentezinho que tinha uma representação humana, esse aqui, tá? Esse foi trabalhos desenvolvidos pelo meu grupo. A gente também trabalha muito com essas metodologias de modelagem, porque para desenvolver qualquer tipo de software, a gente precisa conhecer bem quais são os requisitos desse software. Então, a gente precisa modelar, né? Ver o que vai entrar, o que o software vai fazer, com o que ele vai trabalhar, quais são os parâmetros, as variáveis, o que ele vai gerar de saída. E a gente precisa modelar isso bem direitinho para sair certo. E a gente tem um trabalho para comparar diferentes tipos de metodologias, principalmente agora, metodologias ágeis da engenharia de software, né, para desenvolver sistemas com algum tipo de inteligência. Então, esse aqui foi um sistema que a gente desenvolveu para aprendizado na área de ambientezinho, que tinha, né, questões, pontuação também, conforme você vai avançando, você ganha itens para formar o seu consultório, bem interessante. Outra área que também teve um momento, eu destaquei nessa palestra aqui algumas coisas bem ligadas à área de saúde, né? A gente teve um boom na década de 80, mais ou menos, né? De sistemas expert systems, né? Eu até fiz uma busca hoje de manhã para ver se ainda tem muita gente falando disso. Tem trabalho publicado agora, em 2020, falando de expert systems, de sistemas especialistas. Eles geralmente usam o conhecimento de um especialista e usam uma representação de conhecimento através de regras. Se alguma coisa, então alguma coisa. Se então trabalham com isso. A base de conhecimento dele é toda modelada segundo essa técnica de regras, tá? E a grande questão sempre persiste aí. Como é que a gente garante que está correto? A gente usa casos em testes, né? Eu sei a resposta do problema e eu vejo se o meu sistema é capaz de responder, né, o que eu estou esperando que ele responda, né? É confiável? Como que a gente lida com as exceções, né? Medicina, principalmente, a área de saúde, lida o tempo todo com exceções. A gente está aí, né, com esse grande desafio da Covid, e a gente vê várias respostas, né, das pessoas muito diferentes, do corpo das pessoas jovens morrendo, pessoas idosas sobrevivendo, né? Como é que isso funciona? Então, se a gente tiver um sistema para ajudar a gente a tomar nesse sentido, será que a gente pode confiar? Será que a gente tem conhecimento suficiente para garantir que aquelas respostas estão corretas? Então, são os grandes desafios, né, que a gente tem que lidar, principalmente quando a gente fala de área de saúde, que as coisas precisam ser corretas, né, bem corretas. E aí eu procurei, né, achei aí esse sistema, que é um trabalho, que é Expert System Needs Application on Pulmonary Diseases, que é um trabalho para diagnosticar doenças pulmonares, né? Usaram dados de 189 pacientes, tal como histórico do paciente, achados físicos, dados radiológicos, dados laboratoriais,
E aí, dá para a gente confiar num sistema que se inspirou em somente 189 casos? É suficiente? Não é suficiente? Temos técnicas suficientes para garantir que a gente consegue extrair o melhor desses 189 casos conhecidos? Então, assim, esse trabalho é um trabalho até recente, acho que é de 2019, né? Mas a gente viu ao longo do tempo diminuir um pouco o uso dessa técnica, né? Enquanto outras técnicas cresciam. Então, a IA, ela vai um pouco assim, sabe? Vão crescendo as técnicas, vamos descobrindo novas aplicações, solucionando alguns entraves. Daqui a pouco a gente, sabe, empaca um pouco. Como é que a gente pode garantir isso? O que eu tenho que fazer para dizer que eu vou confiar naquela resposta? Né? Então, são os desafios que a gente lida. Ciência, fazer ciência é isso, né? É descobrir sempre coisas novas, novas soluções, né? Outra técnica que é muito usada dentro da IA simbolista é a questão de processamento de linguagem natural. Hoje a gente vê um crescimento disso, até porque, né, você vive falando com robozinhos no telefone quando te ligam, ou quando você liga para alguma operadora de telefone, de celular, né? E aí a gente vai, de novo, cair na questão de representação. A gente tem que lidar com morfologia, com sintaxe, com semântica, com prosódia, para modelar esse conhecimento. Então, eu tenho a frase, Tarzan beijou a Jane. Olha quanta coisa eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar nessa árvore sintática, quer dizer, na sintaxe, na organização da frase. Eu tenho que pensar no significado do conjunto daquelas palavras, o que o conjunto daquelas palavras juntas, que significado aquilo tem. Eu tenho que pensar na origem daquelas palavras, na formação. Eu vou usar uma terminação mente, eu vou usar uma terminação or, ar, né? Comendo, bebendo, desenvolvendo, desenvolvimento, desenvolver. Tá? Eu tenho que pensar nessa questão e tenho que pensar na questão da simbologia que eu uso aqui para falar com você, das minhas mãos, e da entonação que eu uso. Eu posso falar uma frase com uma entonação e ela vai ter um sentido, e posso falar uma frase com uma outra entonação e ela vai ter outro sentido, né? Então, a gente precisa considerar isso tudo na hora que faz um sistema de linguagem natural. Precisa de vários analisadores, precisa de muitos modelos para modelar isso tudo, para a gente ter certeza que a gente vai conseguir fazer uma interpretação fiel àquilo que as pessoas estão falando. Então, a gente tem vários exemplos aí na literatura, né, de uso de técnicas de linguagem natural. A gente tem sistemas de análise de sentimento, de extração de conhecimentos de texto, né? A linguagem natural a gente pode considerar texto também, né? Não só essa linguagem falada. E a gente tem os diálogos orais feitos pelos chatbots, né? E aí coloquei aqui um exemplo de um sistema que resolve questões sobre Covid-19. Né? Eles usaram uma base de conhecimento com 450 questões e depois, assim, né, viram que precisava colocar mais questões e tiveram como resultado, né, 75% de sucesso nas respostas. Eu pergunto para a gente, 75%? Não sei se é, né? Então, assim, a inserção de novos dados é manual, então imagina você inserir lá 500 questões a mais de forma manual. Então, isso tudo são entraves para o desenvolvimento dessas aplicações, tá? Aqui do lado, assim, quando a coisa não dá certo, ele manda a pessoa ligar e procurar realmente, né, um médico real, alguma assistência real. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vê uma expansão de modelos de inspiração biológica dentro, né, dessa grande biológica. A gente tem, então, técnicas inspiradas em computação evolutiva, em que a gente trabalha com inspiração, né, no comportamento dos nossos genes, nossas células. A gente tem toda uma parte de inteligência coletiva que é inspirada no comportamento de colônias de insetos, de formigas, de cupins, né? A gente tem a parte lógica nebulosa, ou lógica fuzzy, que é inspirada no processo linguístico, quando eu falo, esse carro está correndo muito,
O que é muito para mim, né? Muito aqui no Brasil, sei lá, pode ser 110, que é acima da máxima de velocidade, mas lá na Alemanha isso não é muito, né? Então, a gente tem toda essa questão do significado dessas palavras, alto, muito, pouco, baixo, né? Longe, perto, né? Então, trabalha com todos esses processos linguísticos. A gente tem a parte de redes neurais, né? Que é inspirada nos neurônios, a gente tem os sistemas de apoio à decisão, os sistemas especialistas, como a gente viu, que trabalham em cima, né, do jeito que nós resolvemos problemas, né, desenvolvemos um passo a passo para desenvolver um problema, para desenvolver uma solução para um problema, e a parte de sistemas imunológicos artificiais, que é inspirada, então, no comportamento do nosso sistema imunológico. Então, hoje a IA, ela lida muito com essa inspiração biológica para desenvolver os modelos matemáticos, computacionais, físicos, que vão ser implementados no computador. Então, assim, o que vocês bastante ultimamente, né, a questão das redes, que vai construir modelos onde a gente tem os neurônios e as ligações entre os neurônios para gerar algum tipo de saída, alguma solução para a gente. A gente tem as entradas, os dados do nosso problema, a rede faz um tipo de processamento, as camadas vermelhinhas aí, que podem ser muitas camadas, muitos neurônios, tem uma grande variação aí desses modelos, e nesse modelo a gente precisa conhecer uma certa quantidade de dados com suas classificações. Então, sei lá, eu falo sempre um exemplo bem simples, né? Ataque cardíaco, vamos dizer, o cara chega, está com tanto de pressão, tanto daquela enzima lá que eu esqueci o nome no sangue, tanto de batimentos cardíacos, né? Aí eu vou ficar nesses 3 só para exemplificar rápido. O cara teve um ataque cardíaco, teve realmente um infarto. Aí chega um outro com uma coisa parecida, não teve. Outra combinação de dados teve, outra combinação de dados não teve. Eu preciso saber isso, eu preciso conhecer um grupo de dados com os dados de entrada e os dados de saída, porque eu vou treinar essa rede, tá? E depois eu vou poder testar essa rede com um outro grupo de dados, para ver se ela está acertando ou não, tá? Então, tem toda uma técnica para treinar essa rede, tá? E a gente tem um outro grupo de redes que são chamadas de não supervisionadas, onde eu vou trabalhar com um conjunto de dados padrão e a rede vai tentar achar relações entre esses dados. Então, a gente tem esses 2 exemplos, chama Corrone, que trabalha até com uma inspiração do comportamento do olho do caranguejo, né, das células que formam, lá, os neurônios que formam o olho do caranguejo, que estão lá na parte de visão do caranguejo, tá? Onde a gente tem uma camada de entrada e a gente procura encontrar qual é a saída que associa essas entradas. E a gente tem outros modelos aí, dentre vários modelos que existem na literatura. A gente tem o modelo de Hopfield, que tem esse modelo aqui de organização dos neurônios. Um exemplo, né, de uso de redes neurais que está bem falado no momento, né, é para fazer diagnóstico, né, de imagens. Né? E agora com a Covid, né, cresceu mais. A gente já tinha um grande uso, né, de redes para fazer isso e agora está mais ainda, onde a gente pega, né, os cortes da tomografia e submetemos esses dados a uma rede para fazer classificação. Nesse caso aí, né, de um tumor, de uma massa encontrada num exame e a rede faz a classificação entre maligno e benigno, tá? Tá nessa fonte aqui, esse trabalho. Então, a gente trabalha com... Nesse caso aqui, eu nem me lembro agora qual é o modelo de rede que eles usam, mas é uma rede supervisionada. Eu preciso conhecer um grupo de exames, né, com a classificação. Então, tem uma parte aí manual humana para dizer essa classificação. A gente carrega esses dados conhecidos no nosso sistema, treina o nosso sistema para depois ele pegar outras imagens e poder fazer essa classificação. A gente tem né, essa rede não supervisionada que eu citei ali anteriormente, que é inspirada no olho do caranguejo, ela usa, né, um aprendizado competitivo não supervisionado e auto-organizado. E eu vou citar um
exemplo de um trabalho que foi desenvolvido na COP, já tem bastante tempo, né? Foi na 95, 96, por aí, que foi um modelo, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque ele é bem assim, plástico, né? Bem visual, que foi a Nívia, né? Nívia fez mestrado e depois fez doutorado no exterior. Ela desenvolveu um modelo para simular um pouco o comportamento do cérebro no caso de autismo. Tinha um estudo na época, né, que falava que tinha o fator de crescimento neuronal, que influenciava, né, o aparecimento ou algumas dos distúrbios associados ao autismo, e ela procurou modelar isso num sistema usando essa rede aí de Cohn, que é chamada também de rede de som. Então, definiu 4 modelos de estímulos de entrada, né, com nuvens de 250 padrões, com 1.000 estímulos ao todo, né? Então, ela tinha esses vetorizinhos de entrada, representados por quadradinhos, X, cruzinha e losângulozinhos, e aí ela deu para esse sistema, né, um fator de crescimento neural que era, né, no caso aqui, ela jogou esses estímulos nesse modelo aí, né, bem gráfico, para a gente ver, né, tomando pesos aleatórios para esses vetores aí, que na verdade a gente trabalha com vetores, e depois ela jogou um fator de crescimento neural que era considerado normal, que era 4. Não sei como está esse estudo hoje em dia. E vocês vejam como é que os neurônios se organizaram, né? Vocês vejam que os quadradinhos ficaram juntos, aqui juntos. Então, simulou o comportamento, né, da organização dos neurônios lá no cérebro da gente. Aí, o que ela fez? Ela diminuiu esse fator de crescimento. E olha só, já deu uma bagunçada, né, na organização desses neurônios aí no cérebro, né, vamos dizer assim. Aí ela diminuiu ainda mais ainda, né? Tem aí imagens intermediárias, mas eu aqui por tempo não dá para mostrar tudo. Então, vocês veem, quando a gente chegou em olha a bagunça. Então, ela procurou explicar, né, os déficits, né, associados ao autismo, os sintomas associados ao autismo, em cima dessa questão de fator de crescimento neuronal. E ela conseguiu mostrar isso via esse modelo de rede neural, que é não supervisionado, a gente não conhecia antes, tá? A gente organizou de maneira que começasse com aquele fator de crescimento dito normal e depois a gente fosse diminuindo e fosse dando, então, como é que essa coisa se desenvolveria no nosso cérebro, né? Depois, né, tem um trabalho que um aluno meu de mestrado desenvolveu, que é justamente mais na minha área mesmo, né, foi o aluno que fez, que junta a realidade virtual com IA. Que técnica? A gente usou lógica fuzzy, lógica nebulosa, para juntar dados de pacientes submetidos a processos de tratamento de estresse pós-traumático, né? A gente trabalha com um questionário que, né, quando você é submetido ao estímulo para fazer dessensibilização desses sintomas, né? A gente pergunta que nível você está sentindo de estresse. Então, a gente juntou esses dados fornecidos pelo paciente com os batimentos cardíacos. Muitas vezes, os pacientes tentam, né, mentir, até para eles mesmos, né? Dizendo que para o médico que não está sentindo nada, mas o batimento cardíaco mostra o que está, né? Então, a gente trabalhou juntando essas duas questões, né? Nível de ansiedade com batidas do coração, para determinar o nível de estresse que esse paciente estava, para a gente diminuir a quantidade de estímulos, né, para ele fazer esse processo de dessensibilização. Então, a gente usa gráficos, a lógica trabalha com esses modelos e de funções, e a gente trabalha, então, com esses espaços aqui, onde a gente pode fazer uma classificação mais detalhada desses sintomas, tá? Não é somente assim, está com sintoma, não está com sintoma, a gente tinha casos leves, moderados, né? E a gente juntava essas duas variáveis aí.
Aqui está o modelo, né, matemático envolvido, em que a gente determinava os limites, né, dessa classificação, e a gente ficou com uma tabela em que, dependendo da frequência cardíaca e da resposta do paciente, né, em termos de nível de ansiedade, durante uma sessão de desensibilização via realidade virtual, a gente podia determinar se o paciente estava com, né, um estado grave de ansiedade ou não, leve, moderado, e aí a gente usou essa técnica, tá? A parte de aprendizado de máquina, que é o grande tchan do momento, né, ela é inspirada totalmente em redes neurais, então vai ter toda uma questão de aprendizado supervisionado, não supervisionado e híbrido. Hoje a gente tem, né, vários tipos de aprendizado envolvido, e vários tipos de técnicas envolvidas nesses modelos que a gente está vendo aí na literatura. Então, de novo, quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente precisa de um grupo de dados conhecidos, falando de variáveis, né, independentes e dependentes, entradas e saídas, para a gente poder fazer o treinamento. Vai ser redes neurais. Mas existem outros modelos na literatura aí que o pessoal está usando, regressão linear, regressão logística, né, máquina de suporte vetorial, árvores de decisão, vizinhos mais próximos, são técnicas, né, de matemática, computação, que a gente aplica em cima desses modelos para poder fazer esse treinamento da nossa rede, tá? Então, aqui está um exemplo também bem conhecido, não sei se vocês já viram, né, que alguém alterou a cara de um gatinho para botar um focinho de cachorro e ver se a máquina reconheceria, né, os gatinhos, na verdade. Nesse caso aqui, a máquina não acertou, né? A gente acertaria facilmente, né? Prestando um pouquinho de atenção. Mas acho que a máquina foi enganada aí nesse exemplo. Então, a gente trabalha em cima de modelos variados aí, mas principalmente modelos de rede neural que a gente tem visto mais na literatura. Quando a gente fala de deep learning, aprendizagem profunda, aí são só modelos de redes neurais. O aprendizado não supervisionado, como a gente viu naquele exemplo do modelo de autismo, né, lá com as redes, ele é aplicado, então, justamente para fazer, principalmente, ele faz divisão de grupo, clusterizações, agrupamentos de dados semelhantes. Então, aqui a gente tem um exemplo, a gente tinha uma massa de bolinhas coloridas e a técnica conseguiu separar essas bolinhas mais ou menos aí de acordo com as cores delas, né? Então, a gente tem vários métodos associados, né? Redes neurais, clusterização por camédia, de suporte vetorial, florestas isoladas, mapas auto-organizados e máquina de Boltzmann. Então, assim, em geral, esses problemas são mais complicados do que os que usam aprendizado supervisionado, tá? Porque justamente a gente não tem respostas. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer essa checagem visual. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que ele funcionou razoavelmente bem. Mas será que, né, o que acontece com essas bolinhas que estão aqui meio perdidas aqui no meio? O que a gente pode falar delas? Assim, pacientes, o que você faria com esses pacientes? Questões que estão aí associadas a essas técnicas, tá? A gente tem também aprendizado por reforço, está sendo bastante usado nas técnicas para fazer aquele carro autônomo, né? Que dependendo da decisão tomada, né? Do tempo utilizado e da repetição desses experimentos, a gente associa ações corretas ou positivas e ações negativas, tá? Que as negativas gerariam punição, digamos, sei lá, o carro não faz a curva perfeita, bate no poste, né? Ele vai amassar, isso é uma punição. E o grande barato é que a gente vê o quê? Retoma um pouco aqueles conceitos definidos lá, né, no início dos anos 1900 pelo Pavlov, né? Nessa questão de coisas corretas você recebe uma recompensa, coisas erradas você recebe uma punição,
Então, vocês vejam que sempre tem alguma inspiração de técnicas que nós, humanos, usamos, sem pensar, né, no nosso mundo real. E a gente tenta reproduzir, né, essas técnicas num modelo computacional para ser aplicado em diferentes tipos de problemas. No exemplo de aprendizagem de máquina, eu vou citar o nosso, que eu estou participando, né, de um projeto que foi contemplado agora recentemente, no último edital da CAPES, voltado para a Covid-19, vai usar, então, redes supervisionadas com o banco de imagens que a gente tem lá na UERJ, no hospital da UERJ. Vamos usar dados clínicos dos pacientes e dos desfechos dos casos, para a gente fazer, então, um modelo que tente ajudar, a partir de dados clínicos, imagens de exames, gerar alguma resposta em termos de desfecho dos casos. Tá? Esse é um projeto longo, para durar pelo menos 2 anos, tem bolsa de mestrado, doutorado associada, então é um trabalho longo, a gente está começando agora, fazendo uma revisão grande de literatura e tal, para a gente poder trabalhar com esse banco de imagens lá da UERJ. Né? A gente já vai também começar a desenvolver um modelo matemático, a gente já quer ter alguns resultados mais rápido, até em termos de publicação, né, para não esse momento aí, mas é um trabalho que, na verdade, é para gerar algum resultado a longo prazo. Né? A gente quer trabalhar com bastante dado lá da UERJ, né? Que a UERJ tem, principalmente, e depois a gente também não vai trabalhar, em algum momento, não somente com Covid, a gente vai estender isso para outros tipos de exames, raio-x, né? Vamos estudar tudo isso aí, todos esses exames de imagem para Covid e para não Covid também, tá? Para desenvolver modelos com algum tipo de inteligência aí por trás. Então, o que a gente vê? Né? É importante, fala de IA, de ter toda essa questão, de pensar em toda essa questão de como vamos representar o conhecimento que vai ser usado. No caso aqui, voltando, né? No caso desse modelo aqui que a gente vai usar de aprendizagem de máquina, tem muitos passos aí envolvidos. Como é que a gente vai trabalhar essas imagens da tomografia dos pacientes, né? Como é que a gente vai fazer essa demarcação? A gente vai usar uma coisa manual, vai usar um sistema mais automatizado, que já existe, para fazer demarcação de áreas. A gente precisa fazer um tratamento grande das imagens para aumentar os contrastes entre as áreas, para que a gente possa identificar perfeitamente, né, a questão daquele vidro fosco, né, de pneumonia, outros tipos de problemas dos pulmões associados aí a doenças diferentes, e a gente vai tratar isso tudo nesse projeto, tá? Então, tem toda essa questão de como a gente vai representar o conhecimento, tá? Em termos de imagem, em termos, né, de linguagem, em termos de problemas dos jogos, por exemplo, como é que eu represento o conhecimento para jogar xadrez, tá? Que técnica eu uso para jogar xadrez? Então, cada técnica tem um modelo de representação de conhecimento associado, tá? A gente tem para os jogos um modelo de árvore de decisão, para ambientes de programação declarativa, que é inspirado na lógica, né? A gente é inspirado, então, no comportamento da lógica clássica, né? Verdadeiro, falso, ou, então, né? A gente tem o modelo de regras associado a sistemas de apoio à decisão. A gente usa vetores para trabalhar com algoritmos genéticos. A gente usa vetores de pares ordenados para trabalhar com Log Fuzzy. A gente usa bancos de dados, né, grandes bancos de dados para fazer aprendizagem de máquina. A gente usa matrizes em algumas vezes de máquina. Matrizes para fazer reconhecimento de imagens. A gente trabalha com a imagem, né, considerando os pixels que formam essa imagem. Então, você pode trabalhar em tons de cinza para fazer a identificação dessa imagem. A gente tem um modelo de representação de conhecimento chamado ontologia, que busca fazer uma hierarquização do conhecimento que a gente tem do problema e trabalha também em cima de apoio de web semântica, né, problemas associados ao web, aos sites disponíveis na rede. Então, cada
técnicas de IA vai exigir um modelo de representação de conhecimento. E vai exigir também a questão da avaliação da qualidade dos resultados dessa avaliação dos programas. Tá? Então, são os grandes desafios da IA. Né? Como é que a gente representa conhecimento, como é que a gente avalia a qualidade. Sem falar ainda na questão da mente, como é que a gente representa essas questões mais sutis, né, inerentes ao ser humano, de grandes emoções, né, de pensamento, como é que eu faço a máquina pensar de maneira similar que a gente pensa, que são associadas às nossas emoções, a todos os conhecimentos que a gente tem pré-existentes na nossa vida, né, que a gente vai acumulando desde que a gente nasce, né. Então, essas são as grandes questões da IA. Tá? E eu espero assim, ter dado para vocês uma grande visão da área. É claro que cada um desses temas que eu falei, dá para fazer uma palestra só deles, né? Eu procurei agrupar aqui, dando uma pincelada rápida para vocês terem ideia, né, dos grandes desafios envolvidos em se trabalhar com inteligência artificial. Tá? Tem uma bibliografia básica em termos de livros mesmo, tá? Que eu deixo ali, mas são assim, livros. O primeiro tem 900 páginas, o segundo tem 600 páginas. A IA é uma área muito grande, a gente fala de IA em termos gerais, né? É muito grande. Praticamente nada da aprendizagem de máquina, daí tem 900 páginas. Então, assim, deixo aí uma bibliografia bem básica. Básica não, o primeiro livro é considerado a Bíblia, né, da IA, né, usado no mundo inteiro. E ele tem tradução para português, deve ter 20 anos, a primeira tradução, que antes a gente estudava no livro em inglês, né? Mas, assim, ele é muito famoso, muito bom. Deixo um grande agradecimento de novo ao grupo que me convidou, né, para esse encontro. Agradeço a todo mundo que está aí me assistindo, né? E deixo aí o meu contato para se tiver alguma questão, tá? Então, voltar lá para o ambiente, né? Professora Rosa, a senhora Estou está me aqui de ouvindo? volta. Eu vou tentar aqui. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, digamos assim, e eu vou passar Vamos ver algumas para a se senhora. eu sei. Eu imagino que vem aí muita pergunta brava. Tá, eu vou passar uma feita pelo Vitor Pinheiro. A pergunta dele é: como a IA, inteligência artificial, pode auxiliar nos sistemas de apoio à decisão médica atualmente? Na verdade, são 3 perguntas, mas aí eu vou colocar essa eu primeira. estou vendo aqui aí. Ah, Quais os limites, quais as perspectivas futuras e o que tem sido feito. Então, como eu falei para vocês, os sistemas de apoio à decisão hoje estão usando a aprendizagem de máquina. Né? Então, tem sistema usando a aprendizagem de máquina. Então, assim, a gente está num momento de grandes transformações da área de IA. Né? Como eu falei para vocês, ela vive muito assim de ondas. Então, a gente teve uma grande onda de sistemas de apoio à decisão médica, principalmente, né? E, assim, eu não sei dizer qual é o limite. A partir do momento que a gente conseguir implementar modelos que consigam aprender, ou seja, que consigam incluir novos conhecimentos na sua base de conhecimento, sem provocar distúrbios na base. Porque, olha só, eu tenho uma base que fala de pássaros, tá? Um exemplo. E eu tenho lá uma regra: pássaros voam. Aí chega alguém e fala assim: nossa, pinguim é pássaro. E aí? Eu vou ter que lidar com essa exceção. Então, a gente tem que ter sempre meios de lidar com exceção, meios de resolver esses conflitos. A gente, quando aprende, ou seja, quando a gente diz o que é aprender para uma máquina, incluir novos conhecimentos na sua base de conhecimento. Tá? Então, assim, a gente tem que ter técnicas para lidar com esses conflitos, né? São muitas questões. Então, o que a gente tem hoje, na verdade? Pequenos sistemas que lidam com um problema específico. Né? Quando a gente fala, né, a gente vê muito isso com o pessoal do Japão, a gente vai criar aquele robô que vai fazer tudo, vai conversar, vai tomar conta do idoso, vai, né?
é complicado, porque não temos ainda conhecimento suficiente para isso tudo. Ele vai fazer bem algum tipo de atividade, tudo bem, vai fazer bem. A gente tem sistemas hoje capazes de dar diagnóstico, né? Disso aí que eu falei do nosso projeto. Eu acho que a gente chega lá, mas ele é um projeto para quê? Para lidar com imagens, com aqueles tipos de dados que a gente vai lidar. Não é um problema para fazer classificação, sei lá, de frutas. Não sei, né? Então, assim, as perspectivas são cada vez mais, né, ampliar essa questão do aprendizado de máquina. Até porque a gente consegue lidar com uma quantidade muito grande. A gente tem bases de conhecimento hoje com milhares de dados dentro. Aí tem todas as técnicas para limpar os dados, porque uma base de conhecimento sempre tem algum buraquinho, tem algum dado faltante. E, às vezes, um dado faltante num elemento já estraga o nosso modelo. Então, assim, são vários estudos acontecendo agora ao mesmo tempo, né? Então, os limites, eu não sei te dizer, e as perspectivas futuras, para mim, são essas, assim. A gente sair aí desenvolvendo essas técnicas mais apuradas aí, que estão atuais no momento, tá? E aí, é assim, daqui a pouco ressurge alguma coisa lá que foi modinha na década de 90, não sei, tá? Continua a responder aqui, espero que tenha te respondido, Vitor. Tem o Paulo aqui, tem o Watson, né, usado para determinar decisões em saúde, na parte de oncologia, que determina o melhor tratamento para cada paciente. A não utilização dessa plataforma pode virar um dilema ético? Eu não. Né? A gente até hoje teve ótimos diagnósticos dados por médicos reais, humanos, inspirados em, né, ou apoiados em exames usuais né, que a gente tem disponíveis. Eu acho que, assim, esses sistemas vão ajudar, talvez, o médico a tomar uma decisão mais rapidamente, mas, assim, eu espero sempre que, por enquanto, tenha alguém ainda, né, principalmente no começo, né, do uso do sistema, porque é complicado, né? Para a gente poder afirmar que aquele sistema está realmente, garantir que ele nunca vai errar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma história que é bem famosa na parte de ética, né? Que foi um sistema para fazer radioterapia, que foi, usava lá, né, um controle qualquer para fazer radioterapia e se descobriu, com o uso já da máquina de radioterapia, que em determinadas conjunções lá de parâmetros, a máquina errava. E matou pessoas, queimou gravemente muitas pessoas, né? Esse é um caso sempre citado, ele tem um nome, mas agora não me lembro. Ele prejudicou muitas pessoas, eu acho que chegou a matar pessoas, porque ele errava, a intensidade da radiação queimava as pessoas por dentro. E aí se descobriu que ele tinha um bug, né? Que ele tinha um erro que acontecia numa determinada conjunção de parâmetros lá. Ele funcionava super bem, mas ele não foi exaustivamente testado a ponto de, né, garantir total comportamento lá, funcionamento, né? Então, assim, a IA lida com essas questões, né? Eu acho que não só IA, qualquer sistema mais automatizado lida com essas questões. Eu acho que a tecnologia está aqui para ajudar a gente, né? E não prejudicar. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com essa empolgação muito grande que tem. Eu tenho muito cuidado com isso, sabe? Assim, eu sempre chamo a atenção dessas questões. A gente tem que verificar se a coisa realmente está funcionando da maneira que a gente quer que funcione, que a gente espera que funcione. Tem mais perguntas? O professor Luiz está digitando aqui, professora. Luiz, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque realmente é uma área muito grande, muito rica, né? Eu procurei dar assim uma visão geral de algumas aplicações. A gente não está disputando, Luiz. Liga aí o microfone embaixo. Tem mais uma pergunta do Vitor Pinheiro, professora. Aqui? Você consegue ver no chat? Essa é como a IA é trabalhada na graduação do UERJ. Tá.
lembro de ter visto um mestrado profissional. Na graduação, eu que dou a disciplina de IA, e assim, eu trabalho essa grande visão geral, eu trabalho muito em cima do programa do ENAD, e o programa do ENAD é imenso, eu não consigo cobrir ele todo. Então, eu pego os pontos que eu considero principais e trabalho num semestre aqueles pontos todos. Então, assim, é um pouco isso aqui que a gente viu hoje, uma salada rápida, mas assim, a gente trabalha de forma prática em algumas dessas técnicas, né? E eu dou essa visão geral. Né? No final, sempre tem algum trabalho. Agora eu estou passando trabalho de aprendizagem de máquina, que eu acho importante eles conhecerem um pouco mais disso. Eu vou mudando até o programa de acordo com que a gente vai evoluindo aí, mudando, né, o foco. Mas, assim, eu falo para eles, né, no último ENAD, eu tirei um tópico do curso há algum tempo, porque eu achei que estava meio fora de moda, que foi o grande boom disso, foi na década de 80, que é a parte de sistemas tutores inteligentes. E aí, no último ENAD, me cai uma questão sobre modelagem de aluno e tutores inteligentes e tal. Então, eu fiquei chateada porque eu tirei esse tema, mas eu não posso trabalhar o livro inteiro de 950 páginas em um período, né? Então, lá a gente tem também uma disciplina de redes neurais que é dada pela professora Carla. Ela entrou há pouco tempo lá no nosso programa e ela está também dando uma disciplina só de redes neurais, e ela trabalha direto com aprendizagem de máquina, ela é a coordenadora desse projeto Covid nosso. Então, assim, conforme for assim, alguma dúvida que vocês queiram, pode pegar lá meu e-mail, né, rcosta@imuerj.br. E aí pode... Eu acho que eles vão disponibilizar esse vídeo, né, e fica fácil de vocês pegarem mais conhecimento. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês, que tenha dado para compreender tudo, né? Procurei colocar numa linguagem bem acessível e escolhi alguns exemplos assim, mais ligados à área da saúde, tá? Para atender um pouco, talvez, as expectativas de vocês. E agradecer mais uma vez ao convite para participar dessa jornada. Nós que agradecemos imensamente. Como eu falei no começo, para a gente é uma honra contar com sua participação nessa primeira edição da Jornada Acadêmica, né, de Educação em Saúde Digital. A palestra está aqui sendo muito, muito elogiada, inclusive, e realmente é um tema bastante pertinente. O professor Luiz está acessando agora, vamos ver se o áudio dele voltou. Acredito que ele queira fazer alguma consideração. O senhor nos escuta? Está escutando, Luiz? Bota aqui para ele. Ah, ele já botou, o Cleison já botou aqui para ele clicar no símbolo do telefone. Isso. Bom, professora, eu fazer uma última pergunta, digamos assim. Eu gostaria de saber, na condição de especialista, e tendo em vista que a senhora está, né, no ambiente universitário, que é um ambiente de formação profissional, quais são as maiores resistências, digamos assim, para trabalhar com esse tema na área da saúde especificamente? Se fosse possível, por exemplo, pontuar. Eu assim, lá no mestrado de telesaúde, eu nunca orientei nada relativo a essa área, até porque o mestrado lá é profissional e eles são muito rígidos com o tempo, são 2 anos, então é pouco tempo para a gente desenvolver uma coisa assim mais complexa de IA, né? Mas, assim, o que eu vejo, eu fico até surpresa com os médicos que estão com a gente nesse projeto, eu acho que eles sabem mais aprendizagem de máquina do que eu, tá? Eles estão super quentes no tema, então, assim, é uma questão de você realmente estudar, né? E tentar encontrar parceiros para desenvolver as discussões, né? Porque realmente é uma área muito rica e dá perspectivas, né? Para tratamento, para diagnóstico, né? Então, assim, gostar um pouquinho de computador, né? Eu acho, grandes desafios, gostar um pouco de matemática, porque no fundo tem matemática, né? Tem essa questão, mas o pessoal assim de área médica, de área de saúde, sempre é muito fera, né? Então
eles não encontram muitas barreiras assim para desenvolver as habilidades quando eles querem, né? Então, acho que a gente querer é poder, né? Então, vamos embora. Eu acho que encontrar... Eu convido vocês a se candidatarem no nosso mestrado, bem legal, bem dinâmico, né? A gente chegou, sei lá, na sexta-feira antes da pandemia, então ainda deu para encontrar os alunos, mas agora não vai, acredito, não vai ter nenhuma defesa de qualificação presencial por agora, e as defesas estão sendo à distância. Então, o professor Luiz falou que não conseguiu habilitar o som, agradeceu. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês. E assim, se quiserem perguntar mais coisas, estou aqui. Acho que pelo adiantado da hora, né? Tem horário. De apresentações, nós podemos encerrar por aqui, mas a senhora deixou os seus contatos, nós vamos disponibilizar essa gravação, tá? Então, acho que, né, caso surja alguma outra questão, as pessoas podem entrar diretamente em contato pelo seu e-mail profissional. Eu queria, sabe o quê? De repente, eu vou passar aqui para você, eu estou fazendo uma pesquisa sobre automedicação e Covid, aí eu vou passar para você, Paulo, então, o link aqui depois, a gente pode desligar e depois eu passo aqui, você pega e ligar aí, tá? Para automedicação na Covid, que é aproveitar que o Ceará teve muito caro, para a gente aumentar a nossa base. Exatamente, perfeito. A gente está aqui para te ajudar. Eu vou passar aqui para vocês depois aqui no bate-papo, aí você passa para mim e divulga, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer o convite e dizer que eu estou lá, esperando vocês. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua disponibilidade, sua atenção, sua presença, sua participação. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou nesse momento. Sei que todo mundo aí teve que despendiar um pouquinho do seu tempo, né, para estar aqui acompanhando as discussões. E, bom, a programação ainda não acabou, a gente está partindo agora para a segunda rodada de apresentações. Tem apresentação de trabalho depois das 4 até às 5 da tarde. Então, desculpe aquela bagunça do início, né? Que foi, acho que culpa minha, sei lá, minha rede. Não, Mariana, são percalços normais. Muito obrigado, professora Rosa. Tchau, obrigada a vocês. Agora. Tchau, abraço.